Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da Casa Irmão José, em parceria com a Casa Irmãos Fraternos. E vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, que é sobre o livro dos médiuns. E nós vamos dar início ao capítulo 18, questão 221, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Item 221. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Resposta: algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa, os que são doentes o são por outra causa. Então olha só, a resposta é muito simples. A mediunidade não é uma questão patológica, tá? Anormal até pode-se dizer que seja, mas no significado da palavra normal, fora de um contexto comum, do contexto do homem mediano, da pessoa comum. Então, nós sabemos que todos são dotados de certa mediunidade, mas aquela mediunidade muito ostensiva, muitas das vezes ela foge do seu estado natural das coisas. Então, por isso que pode-se dizer anormal, ok? Mas não num contexto pejorativo. É porque ela está no seu estado normal do seu dia a dia, conversando com as pessoas, socializando e tudo mais. Vai para uma reunião mediúnica, ela entra em estado de êxtase, uma incorporação, uma psicografia, ela foge daquela normalidade do dia a dia dela. Então só por isso que pode-se dizer que ela também talvez seja de um estado anormal, tá? Mas não é uma forma pejorativa, ok? Patológica, jamais, não há uma enfermidade, tá? Porque pensem só, vamos pensar que o fulano é médium, não existe mediunidade, é uma patologia, ele tem uma enfermidade mental. Então pera lá, enfermidade mental, quem é enfermo mental? Ele é enfermo mental 24 horas por dia. Ele não é só enfermo mental no trabalho mediúnico, não é? Existe essa diferença, tá? Então não é uma patologia crônica, tá? Não é uma esquizofrenia ou algo assim. A mediunidade, por se dizer, existe sim as enfermidades, a esquizofrenia e outras enfermidades, mas o ato da mediunidade em si não é, tá? Se a pessoa é esquizofrênica, ela é esquizofrênica 24 horas por dia. Ela não é só no trabalho mediúnico, só na incorporação. Hoje eu vou incorporar no meu trabalho a tal hora que eu faço no centro espírita. Então naquele momento, só naquele dia, só naquele horário, eu tenho a esquizofrenia, uma patologia? Não, ok? Eu fujo do meu estado normal do meu dia a dia, sim. Mas isso não é de forma pejorativa, certinho? Então vamos lá. Item 2. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? Resposta. O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Então olha só, como qualquer outra atividade, o exercício da faculdade mediúnica ela pode causar fadiga sim, tá? O exercício muito prolongado da faculdade mediúnica. Exemplo, o trabalho de passe. Nós temos um trabalho de passe no hospital escola, Hospital de Clínicas da cidade de Uberaba, tá? Então, em algumas ocasiões que eu estava no trabalho de passe, ao final do trabalho eu senti uma certa fadiga, porque há um dispêndio de fluido animal. Nós sabemos que na transmissão do passe há um dispêndio, né? A transmissão do fluido animal. Então, se isso é exercido por um longo período de passe, dá sim uma fadiga naquele médium. Da mesma forma, a incorporação muito prolongada, trabalho de cura. Às vezes o médium recepciona um mentor de cura e está trabalhando. Então, se ele prolonga por muito tempo aquele trabalho, ele pode sim se sentir fadigado naquele momento. Há um cansaço. Mas olha só, é muito simples. Descansou uma noite bem dormida ou algumas horas de descanso, volta ao normal, não tem problema nenhum. Nós sabemos que o fluido animal, a doação do fluido animal é como a doação de sangue. Ele se auto-recompõe normalmente, tá? Mas assim, qualquer exercício, físico, mental ou a forma que for, em excesso, causa um cansaço, a fadiga é normal, é natural, tá certo? Então vamos lá, pessoal, item 3.
O exercício da mediunidade, por si mesmo, pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? Resposta: há casos em que é prudente, necessário mesmo, se abster, ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente e quando experimenta fadiga, deve abster-se. Nesse item 3 aqui, há uma peculiaridade muito grande aqui, no contexto da tradução, tá? Esse livro que eu estou utilizando aqui, ele foi traduzido pelo Salvador Gentili, tá? Então, olha só, no momento da tradução, a palavra correta, ou mais adequada ao caso, não vou dizer a palavra correta, mais adequada ao caso, seria rigidez, e não higiene. A palavra higiene, nesse contexto aqui nosso, ela não faz muito sentido em relação à resposta, tá? Porque quando nós dissemos higiene, a gente pensa nessa higiene material, da nossa matéria, o corpo físico, a nossa higiene por si só. A palavra rigidez faz mais sentido, que o significado dela é o quê? De saúde, tá? O estado de saúde do corpo físico. Mas a tradução do Salvador Gentili utilizou a palavra higiene. Ela realmente não faz muito sentido no contexto da palavra literária da higiene, ok? Mas também nós podemos utilizar a palavra higiene como estado de saúde mental, salubridade e outros sinônimos. Mas eu entendo que o contexto mais exato aqui para nós, na nossa atualidade, é do Herculano Pires, que é rigidez, ok? Então, utilizando-se da palavra rigidez, que significa nada mais nada menos que a saúde ali do corpo físico mesmo, a mediunidade seria um inconveniente. Se a pessoa está enferma, ela não está com muitas condições de saúde, nós sabemos que o fluido animal dela pode estar um pouco mais prejudicado, ou até menos fluido animal. Então, por exemplo, a pessoa enferma, é aconselhável ela dar passe? Não. É um inconveniente. Se ela está com um problema cardíaco, é aconselhável ela estar num trabalho de psicofonia? Não, não é aconselhável. Tá? Então a resposta é muito simples, ela deve se abster. Então primeiro ela deve se abster, tá? Claro, tudo vai depender do estado físico e mental daquela pessoa, do encarnado. Então se o estado físico dela não está atrapalhando, por exemplo, uma mediunidade de psicografia, dá para ela fazer tranquilo, não tem problema nenhum. É uma mediunidade que não vai causar muito impacto no corpo físico e tudo mais, então ela pode ser feita, não vai trazer, depende do estado físico, tá? O estado mental não está bem, não está saudável o estado mental, está depressivo, não está bacana, deve se abster também. Então tudo vai depender do estado físico e mental do encarnado, certinho? Então vamos lá, pessoal, é importante que o médium, ele se sentindo fadigado durante o trabalho mediúnico, durante a reunião mediúnica, sentiu fadiga, que ele pare, tá? Que se recupere dessa fadiga, que não volte naquele dia a estar trabalhando, que ele recupere, durma uma noite boa, tá bacaninha, alimente bem, alimente de forma saudável, né? Alimentar bem e alimentar de forma saudável. Nós já falamos em outros encontros nossos, mas encontros presenciais, sobre o regime do médium, né? O regime mais saudável, evitar os excessos, evitar a bebida alcoólica, evitar o tabagismo, né? Drogas nem se fala, não vamos nem citar isso, né? Tá mais do que implícito. Então o regime do médium é muito importante, ok? Mas olha só, sentiu a fadiga, se sentiu fadigado, cansado, maneira, para, não tem problema nenhum, tá? Recupera novamente e volta a trabalhar normal, ok? Então vamos lá, item 4. Há pessoas para as quais o exercício seja mais inconveniente do que para as outras, ou seja, o exercício da faculdade mediúnica, ele é mais inconveniente do que para umas pessoas do que para outras? Já disse que isso tudo depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. Então, olha só. Observe que eles frisam que o inconveniente da mediunidade tem tudo a ver com o estado físico e moral da pessoa, do médium, ok? Então, essa inconveniência de estar trabalhando a mediunidade, ela pode alterar de acordo com o tempo. De que forma que isso ocorre?
Nós nascemos, nós reencarnamos nessa vida e nós progredimos. Então, em determinado tempo da minha encarnação, eu mudo o meu estado moral, não é? Conforme vou passando o tempo, vou aprendendo coisas novas, eu vou ficando mais moralmente saudável. Concordam? Eu vou tendo uma maturidade moral maior. Isso é comum. A ideia é essa, nós vamos progredir. Então, eu tive mais maturidade, eu estou mais maduro, né? A minha evolução moral alterou, eu estou moralmente melhor. Então quer dizer que aquele inconveniente que eu tinha antes não vai ter mais, o inconveniente da mediunidade. Eu evoluí, progredi moralmente. Então o progresso moral faz com que o inconveniente cesse. Então, de acordo com que o tempo passa, a tendência a nós evoluirmos, o meu progresso moral vai fazer com que o inconveniente da mediunidade que eu tinha anteriormente não tenha mais, ok? Meu estado físico. Dependendo do meu estado físico, pode ser que eu esteja muito bem, muito saudável com 20 anos de idade e com 45, 50 anos não estou tão saudável. Então pode ser que com meus 20 anos de idade eu não tinha nenhum inconveniente em relação à mediunidade e com 50 eu tenho inconveniente. Estou mais fraco, o corpo físico não está legal. Então isso é um inconveniente também que vai alterar de acordo com o tempo de encarnação minha. Ou pode ser que eu não tenha nenhum inconveniente, tá? Beleza, bacana. Mas há pessoas que, em razão da patologia, tá, do corpo físico, ela não pode de forma alguma desenvolver ou sobreexcitar a mediunidade. Os convulsivos, por exemplo, pessoas que têm muita crise epilética, tá, não pode de forma alguma sobreexcitar a mediunidade porque ela tem uma patologia física do cérebro mesmo que impede que ela tenha o exercício. Aí esse inconveniente vai durar enquanto tiver enfermidade. Se for uma enfermidade que não tem cura na medicina terrena ou espiritual, seja qual for, se não tem cura, esse inconveniente vai perdurar o tempo inteiro. Então não adianta passar 1, 10, 20, 30 anos, ainda vai ter um inconveniente. Belezinha? Então olha só, o inconveniente em relação à maturidade moral. Se eu estou mais maduro, aquele inconveniente pode ter desaparecido, tá? Questão física. Se no decorrer do tempo eu adoeci, enfraqueci meu corpo físico, e isso é um inconveniente, vai surgir um inconveniente novo. Se eu tenho um inconveniente de uma enfermidade física e essa enfermidade não tem cura, ela vai perdurar durante toda a minha encarnação. Belezinha? Então vamos lá, tá? Item 5. A mediunidade poderia produzir a loucura? Não mais do que todas as outras coisas, quanto não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista, mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sobre todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Então olha só, a mediunidade pode produzir loucura? Não mais do que qualquer outra coisa na vida. Não mais do que qualquer outra coisa na vida, tá? Então olha só, se existe uma predisposição patológica, uma doença, uma enfermidade mesmo, a mediunidade pode ser uma das coisas que poderia produzir loucura, assim como qualquer outra coisa, tá? Mas ela por si só não produz, ok? Então vamos lá. Se existe a predisposição, um estresse, um trauma, alguma coisa pode produzir essa loucura. A mediunidade poderia ser uma delas, mas não é o caso. Então, se não tem uma predisposição, ela não vai produzir loucura de forma alguma, ok? Antigamente, nós sabíamos que a mediunidade, em algumas pessoas, era tratada como uma enfermidade mesmo, uma loucura, tá? Mas nada mais do que era uma mediunidade. Nós sabemos aqui na nossa cidade mesmo, no Centro Vicente de Paulo, o seu Joaquim Cassiano foi um grande médium aqui da nossa cidade. Ele tirou muitas pessoas do sanatório espírita, tratadas como loucos, e era apenas uma mediunidade mal conduzida, mal trabalhada. Então ele tirou muitas pessoas do hospital, tá? Do sanatório. Assim como vários outros médios daqui da região também, João Murzedo, Eurípides Barçanufo, todos trabalharam e tiraram várias pessoas que eram tidas como loucas mesmo, como enfermas, que era nada mais, nada menos do que a mediunidade. Então olha só, uma mediunidade não tratada pode sim levar a uma loucura passageira, porque a causa não é patológica, a causa é o quê? Uma mediunidade não trabalhada. Então a pessoa é médium,
tem inimigos do passado, obsessores, que estão ali em cima dela o tempo inteiro, e ela não compreende aquela situação, ela de fato vai se sentir enferma, tá? Não tendo os cuidados corretos, acaba ocasionando exatamente internações e tudo mais. Então nós temos que ter essa cautela. Tem que ter os olhos voltados não só para essa linha horizontal terrena, nós temos que ter uns olhos voltados também para a linha vertical, tá? Não olhar só aquilo ali, também olhar o estado, o panorama num todo. Então é muito importante isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, item 6. Pergunta muito interessante, várias pessoas fazem essa indagação, tá? Item 6. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada, Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou, pelo menos, delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais. Então, olha só, em relação à criança, colocar uma criança para desenvolver uma faculdade mediúnica, isso é realmente um inconveniente e muito perigoso. Primeiro, porque o organismo da criança não está totalmente desenvolvido, não é? André Luiz mesmo nos relata que o processo de reencarnação ele perdura até os 7 anos de idade da criança. A criança até os 7 anos de idade ela ainda está no processo de reencarnação. Quanto mais novinha, existe ainda uma relação muito próxima com o plano espiritual. Ela ainda está em processo reencarnatório. Não cessou o processo reencarnatório dela, tá? Então é um inconveniente muito grande. E o seu cérebro físico, ainda infantilizado, ele vai estar sendo sobreexcitado. Então isso não traz uma saúde mental para o desenvolvimento saudável daquela criança. Então é até perigoso mesmo, ok? Então vamos lá, item 7. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, seja para efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isso também é inconveniente? Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Então olha só, já vem no desenho reencarnatório da criança essa faculdade mediúnica espontânea. A sua constituição, ou seja, o seu corpo físico, já se presta àquela condição de médium. Então há uma diferença muito grande aqui na criança já nascer médium dessa forma e naquela criança que você quer torná-la médium. Forçar o desenvolvimento da mediunidade. É muito diferente, são duas situações distintas. Uma criança já nasceu com aquele desenho reencarnatório de uma faculdade mediúnica espontânea. A outra você está forçando. Aqui está forçando não é recomendado. Aquela outra é muito natural. Então a sua condição física já comporta aquela mediunidade. Então para ela vai ser muito natural, então não é um inconveniente, tá? Mas continuando a resposta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada, que é o caso que nós falamos. Notai que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que, a miúde, esquece. Mais tarde, o fato lhe vem à memória e, se conhece o espiritismo, explica-se facilmente. Então é muito natural para aquela criança que já vem dotada da faculdade mediúnica. Tá? Se ela compreende o que é isso mais tarde, ela vai, opa, é aquilo que eu vivia. Ela vai lembrar, nossa, eu conversava com a criança fulano de tal que se vestia assim, dessa forma, então era um espírito. Então acaba que é muito natural para ela, então não é um inconveniente naquele período da sua infantilidade. Eu digo por mim mesmo, quando criança eu tinha algumas visões de espíritos, tá? Não era inconveniente. Às vezes passava um medinho, porque alguns brincavam comigo, às vezes fazia uma careta, fazia alguma coisa e tal, mas era muito natural, passava e pronto, acabou. Com o passar do tempo, na doutrina, a gente vai entendendo que aquilo era visão, só que era muito natural, muito tranquilo de se viver. Então é muito diferente a criança que já nasce com essa potência mediúnica, tá? Às vezes os pais nem identificam que é uma faculdade mediúnica. Às vezes ela fala do amiguinho imaginário, que tem um amiguinho imaginário também, mas tem também o amigo do plano espiritual. Então é muito natural, o corpo físico já veio preparado para aquilo, então não vai ter nenhum abalo no corpo físico, tá? Então é muito tranquilo, muito natural.
Não pode pegar a criança que não tem isso naturalmente e tentar forçar o desenvolvimento. Isso já não pode. Item 8. Qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Não há idade precisa, e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante, corporalmente. A escrita tem um outro inconveniente, que se relaciona com a inexperiência da criança, no caso em que quisesse dela ocupar-se sozinha e com ela divertir-se. Então olha só, tudo depende realmente da maturidade, tá? Realmente nós temos aí pessoas, adolescentes de 17, 16, 15 anos, muito mais maduros do que adultos de 30, 40 anos de idade. Então existe uma idade certa? Precisa não. Mas olha só, Kardec, os Espíritos nos diz muito que depende do desenvolvimento físico. Então olha só, nós sabemos que em muitos graus de mediunidade, a glândula pineal ela tem um trabalho muito latente. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos indica, nos traz o ensinamento de que até os 13, 14 anos de idade, a glândula pineal, organicamente falando, ela é muito ativa. É ela que freia os impulsos sexuais da criança. A partir daquilo, ela também tem um trabalho espiritual, essa anteninha que nós temos com o plano espiritual. Para falar de glândula pineal, nós tínhamos que ter um estudo mais aberto e mais complexo, tá bom? Mas assim, resumidamente dizendo, depois vocês podem olhar no livro Missionários da Luz, é isso. Então até os 13 anos de idade lá, a glândula pineal tem um trabalho estritamente orgânico, ok? Dali para frente, vai estar trazendo algumas reminiscências do plano espiritual e ela vai estar trabalhando para eventual efeito mediúnico ali, beleza? Então eu entendo que até os 13, 14 anos de idade ali, de forma alguma falar em desenvolvimento mediúnico. Dos 14, 15 anos de idade ali para frente, o que vai ser? Vai ser analisado caso a caso, tá? Então olha só, se aquela adolescente de 15, 16, 17 anos tem uma maturidade muito bacana para o desenvolvimento mediúnico, opa, então vamos lá, vamos analisar. Tem 15, tem 16 anos de idade, já estudou o Pentateuco Kardeciano, estudou as obras básicas inteira, compreendeu ela, tá bacaninha, aí nós vamos pensar, tá, no desenvolvimento mediúnico. Vai ter o auxílio do mentor da casa, que vai estar analisando o caso também. Então tudo tem que ser muito analisado, ok? Na casa do que nós dirigimos aqui em Uberaba, por regra, tem que ter 18 anos de idade para desenvolver mediunidade, ok? E vai desenvolver quando? Tem 18 anos de idade, quer desenvolver de uma vez? Não, vai estudar primeiro teoria. Vai estudar primeiro que nós estamos estudando aqui o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, vai estudar primeiro as obras básicas. Estudou as obras básicas, tá legal? Tem 18, 19, 20 anos, vamos desenvolver mediunidade. Raras as exceções, não tem na casa que eu dirijo ainda até hoje, raras as exceções vai ser com menos de 18 anos de idade, o desenvolvimento mediúnico. Nós não temos lá ainda. Então tem menos de 18, vai ser analisado caso a caso, ok? Tem idade certa? Não, não tem idade certa. Qual que é a idade? Maturidade. Beleza? Tem maturidade para isso? Estudou a teoria? Vamos lá, vamos para o desenvolvimento, vamos para a prática mediúnica. Aí sim vai estar sendo analisado caso a caso. Certinho? Vamos lá, item 222. É o último item desse capítulo. Esse capítulo é pequenininho mesmo, é o mais curto do livro dos médiuns, tá? 222. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Então olha só, as cautelas necessárias para isso, para o desenvolvimento mediúnico. A experiência conta muito. É muito importante que aquele jovem que se encontra, aquele adolescente que se encontra no estudo, na prática do espiritismo, ele tenha muita cautela com isso e esteja assistido sempre por um médium mais experiente, tá? Por quê? Um médium experiente já pode cair em erro. Imagina o adolescente, a criança. Não vou nem dizer criança, gente. Vamos partir ali pro jovem, né? Então aquele jovem que não tem essa experiência toda, ele pode cair em erro. E isso é muito sério, não é? Sabe-se, por outro lado,
que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com os espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação, que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos. Questão de maturidade. Às vezes aquele jovem ainda não tem a maturidade correta para aquilo, vai ter problema sério. Então não se admite, tá? A casa espírita tem que estar muito de olho nos seus jovens, nas suas crianças, não é? Tem que ter toda a cautela. Então por isso que cada grupo de jovem, ou mesmo da evangelização, tem que ter um coordenador sério, com consciência disso tudo que nós estamos estudando aqui. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer que fizesse dela um jogo que se ficasse entregue a si mesma. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exerça senão sob os olhos de pessoas experimentadas, que lhe ensinarão pelo exemplo o respeito que se deve às almas daqueles que se viveram. Então olha só, a criança já é dotada, o jovem já é dotado de uma faculdade mediúnica, expansiva, já vem no desenho reencarnatório. Esteja sempre sob a tutela de alguém mais experiente, de um médium experimentado. Que ele tenha ali um ensinamento certinho, que a teoria se faça presente o tempo inteiro no desenvolvimento daquele médium, tanto como pessoa quanto médico, né? Então que aquela casa seja séria, que eduque pelo exemplo. A melhor forma de educar, ou melhor, talvez a única forma de educar é pelo exemplo, né? Então aqueles têm que dar o exemplo mesmo. O médium experimentado tem que dar o exemplo da casa, tá? Vê-se depois disso que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Então é o que eu disse para vocês, a idade está subordinada à questão do temperamento e do caráter. Então olha só, maturidade, né? Tem jovens aí que têm muito mais maturidade do que pessoas de 30, 40, 50 anos de idade, não é? Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontâneo e que, em todos os casos, é preciso nisso usar uma grande circunspecção, ou seja, uma preocupação, que não é necessário nem excitá-lo nem encorajá-lo nas pessoas débeis. Se existe uma enfermidade, uma patologia neurológica, não se deve realizar o desenvolvimento mediúnico e muito menos superexcitar a mediunidade daquela pessoa, tá bom? É preciso disso afastar por todos os meios possíveis aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias, no enfraquecimento das faculdades mentais. Então se a pessoa está ali obsessiva, tem uma faculdade mental não desenvolvida, então que ela não desenvolva, que ela se afaste realmente de qualquer desenvolvimento mediúnico, tá? Esse contato próximo mesmo com os espíritos, não se deve ter esse contato, tá? Porque há nelas a predisposição evidente à loucura, que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar, tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso se a pessoa se entregasse, com excesso, à prática da devoção, e disso far-se-ia o espiritismo responsável. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostra uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Chamamos a esse respeito a atenção de nossos leitores para o parágrafo 13 da introdução do Livro dos Espíritos. Então, se essa pessoa que está desenvolvendo a mediunidade, você verifica que há predisposições de uma enfermidade mental, ou de uma devoção, uma fé cega, obstinada o tempo inteiro sobre aquilo, é necessário tirar o foco daquela pessoa, porque senão ela vai ser joguete mesmo de outros espíritos, tá? Ela não vai ser uma ferramenta útil naquele momento. Então deve se afastar. Então tudo que nós vemos aqui na questão 222 tem que ser muito observado para as pessoas que estão em desenvolvimento mediúnico e principalmente para aquelas pessoas que estão coordenando o desenvolvimento mediúnico, para estar atento a essas outras pessoas, tá? Ter a cautela necessária, principalmente em relação a crianças e as pessoas que já têm uma predisposição patológica de alguma enfermidade cognitiva. Então tem muita cautela quanto a isso,
certinho? Bom, pessoal, então esse aí foi o nosso estudo de hoje, terça-feira, 15 de setembro de 2020, tá? Os inconvenientes da mediunidade. Matéria muito bacana que nós tivemos aí hoje, tá? Então, olha só, capítulo que vem, semana que vem nós vamos entrar no capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas, importantíssimo. Na verdade, não há nenhuma linha desse livro que não é importante para nós, né? O aprendizado desse livro é muito rico, muito grande mesmo, muito gigantesco o aprendizado. Abre um campo para nós da ideia do mundo espiritual de forma muito grande. E mais ainda, abre um campo muito grande dessa comunhão entre nós encarnados e nossos irmãos desencarnados. E nós temos que ter esse entendimento mesmo, é muito necessário para nós, porque olha só, todos que se encontram encarnados hoje, cedo ou tarde, que seja muito tarde, vão estar no plano espiritual. Por que não conhecer o lugar para o qual nós voltaremos, não é? Então é muito importante que a gente tenha realmente essa comunhão, esse estudo, essa comunhão de caridade entre encarnados e desencarnados. O Livro dos Médiuns é especial para isso, não é? Então tá, é isso aí, pessoal. Vamos estar semana que vem juntos aí novamente com um novo estudo para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus.